Fica ligado comigo agora que eu vou te dar uma dica imperdível. Eu sou a Elaine Souza, da Potentiale, sou professora, cofundadora da empresa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre assertividade. Será que existe um meio termo entre o agressivo e o passivo? Existe. O assertivo, que na verdade está no meio do caminho entre os dois e acaba tendo o melhor dos dois mundos. O agressivo, o que ele tem de vantagem? Ele se posiciona em relação aos seus objetivos. Ele expressa a vontade dele. Ele diz o que ele não está gostando. Ele fala por que ele não está gostando. Ele diz qual é a direção que ele quer tomar e por que ele quer tomar. Então ele coloca as coisas para fora. Ele não fica com as coisas guardadas dentro dele, remoendo, se incomodando, sofrendo. As pessoas que lidem com isso. Ema, cada um com seus problemas. O agressivo. O passivo, ele já tem dificuldade de se expressar. Ele prioriza não a objetividade, mas as relações humanas. Ele fica com dúvida se ele vai falar da melhor forma, se a abordagem é a correta, se ele está sendo correto, se é direito, como que ele vai falar e, afinal de contas, se ele falar, será que ele não vai perder a relação? Então ele sofre com todas as dúvidas, com as coisas que ele não está gostando. Ele sofre mesmo quando ele está indignado, ele não se expressa. Ele aguenta e vai levando a vida. Mas ele tem algo positivo, que é a preocupação com a relação, o cuidado com as pessoas. Tem objetividade. Tem esse meio termo? Tem. E é o que a gente vai falar agora. Existe o assertivo. O assertivo, ele consegue ter o melhor do agressivo, que se posiciona em relação aos objetivos, às metas, ao resultado e consegue se expressar, colocar para fora a própria vontade, o sentimento, e o melhor do passivo, que preserva a relação, que é cuidadoso com o outro, para que o outro e para que a relação ela se mantenha sustentável durante o tempo. Então, o assertivo, ele tem o verdadeiro equilíbrio entre essas duas pontas, é o caminho do meio. Às vezes as pessoas acham que entre o 8 e o 80, o 40 despotencializa. Na realidade, o 40 potencializa, porque ele aciona o melhor de todas as pessoas. E aí, se eu tenho uma equipe de 10 pessoas e as 10 pessoas potencializadas, elas vão trabalhar por 12, 15 e não por 3, 4, que é o que acontece. Então, algumas pessoas com perfil mais agressivo, que preservam o resultado, enfim, elas não estão querendo fazer algo mal para o outro, mas elas são mais viscerais, elas querem que as coisas aconteçam, elas estão pressionadas, enfim, e elas vão lá e falam de qualquer jeito para as pessoas. Elas às vezes acreditam no fundo, porque todo ganho tem uma perda e toda perda tem um ganho, elas acham que para que elas ganhem, elas precisam fazer essa pressão nas pessoas. Só que as pessoas não são barril de chope, as pessoas não são movidas à pressão. E no final de um prazo X, Y, Z, 1 ano, 2 anos, 3 anos de trabalho juntos, de empresa, enfim, vem a conta. E todo mês a pessoa acaba se desmotivando. A maioria das pessoas no mercado de trabalho estão insatisfeitas. Elas começam a segunda rezando para que chegue a sexta-feira. E por que isso acontece? Porque as pessoas estão desengajadas. E estão desengajadas porque as pessoas querem se sentir bem onde elas trabalham. Elas querem se sentir bem com aquilo que elas fazem. E para isso, elas precisam ser elas mesmas. Elas não podem simplesmente ir lá se adaptar a tudo que o líder quer, a tudo que o outro exige delas, ainda mais de forma agressiva, sem respeito, sem consideração, sem cuidado. Então, se você precisa engajar as pessoas, ou se você quer se sentir mais engajado, ou se você, quando extrapola um pouco, seja no trabalho ou seja com as pessoas que você tem mais intimidade e você quer ser mais assertivo, então agora eu vou passar dicas imperdíveis de como ser mais assertivo nas suas relações e no seu dia a dia. Bora lá então! 5 atitudes assertivas e depois eu vou te explicar como potencializar a assertividade para conseguir ter essas atitudes. Primeira coisa, expresse a sua opinião. As pessoas têm a ilusão de que a assertividade é acertar sempre. Assertividade não é acertar sempre. Ao contrário disso, é expressar aquilo que é importante para você, sem ultrapassar o limite do outro. Então assim, eu vou expressar a minha opinião, vai ser a melhor opinião? Vai todo mundo bater palma para mim?
Não é isso. Isso é baixa autoestima. Isso é idealização que a gente tem, a ilusão que a gente tem de que não, eu vou falar, eu vou me expressar, mas daí eu quero que todo mundo bata palma, todo mundo me adore. Isso é idealização. Isso não é real, tá? Atitude assertiva, expressar a sua opinião, o que você pensa sobre, entendendo que não é a verdade, a maior das verdades, entende? A tua opinião é aquilo que faz sentido para ti, é como você pensa sobre as coisas, não necessariamente é aquilo que o outro pensa. Você não precisa expressar sua opinião invalidando a opinião das outras pessoas, porque essa atitude vai fazer as pessoas automaticamente, por defesa, resistência, inconscientemente, também invalidar a sua opinião. Se você não ouvir as pessoas também não vão ouvir aquilo que você fala. Isso é automático. Elas podem não dizer, elas podem não ir contra e não significa que elas vão fazer aquilo que você gostaria que elas fizessem. Expresse a sua opinião, a sua verdade, deixando claro que é a sua, sem emitir culpa, com respeito pela opinião das outras pessoas. Não culpe as pessoas, não responsabilize as pessoas por danos. Isso faz com que as pessoas sofram e faz com que as pessoas se desconectem do seu discurso na comunicação. Outra dica, negocie meio termo. Se alguém quer algo de você que você não está disposto, o que você está disposto? Negocie um meio termo, que a outra pessoa ganhe e que você ganhe também. Ou, se você em algum momento puder ser gentil e abrir mão daquilo que você gostaria, mas veja depois se a outra pessoa, num outro momento, também vai abrir mão de alguma outra coisa para que vocês possam se satisfazer juntos. Dica 3. Recusar e reclamar com motivos justos, motivos lógicos. O que isso quer dizer? Você não é obrigado a aceitar tudo que as pessoas pedem. Você pode dizer não, você pode reclamar de algo injusto, você pode recusar algo que não é lógico, com motivos, com razões que você respalde em fatos. Por exemplo, vamos dizer que o seu gestor ou um colega peça o relatório B. E você já estava ocupado fazendo o relatório A. O relatório A é estratégico e já estava estabelecido no escopo do trabalho que era a prioridade. Então você pode dizer para a pessoa, olha, eu posso fazer sim esse relatório, mas esse relatório vai exigir 2 horas do meu tempo. E eu tenho 4 horas para entregar o relatório que é prioridade. Então, o que eu posso fazer primeiro? Eu faço o relatório que tu quer, vou entregar o outro depois. Então, o que a gente vai decidir juntos? Entende? É possível sim a gente se posicionar com as pessoas. A questão é como a gente vai se posicionar e que motivos a gente vai dar. Às vezes, nós assumimos que temos que fazer aquilo que os outros querem para mostrarmos que estamos nos dedicando. E não é por aí. Aí a gente deixa de ser objetivo, aí a gente deixa de colocar limite nas relações para que as relações e o trabalho possam se sustentar. Dica 4. Expresse otimismo. Não tem coisa pior do que estar numa reunião, do que estar em algum lugar e o bicho pegar, a situação ficar difícil e alguém falar assim, poxa, mas não vai dar certo. Ah, mas tem tanto problema. Ai, tô desesperado. Ou se descontrolar com raiva, incomodar todo mundo e agora todo mundo é culpado. Quer dizer, o barco tava remando pro precipício, todo mundo foi pro precipício e a hora que tá caindo eu culpo todo mundo. Né? Não é nada inteligente essa atitude. O que é expressar otimismo? Não é ficar iludido, não é achar que tudo vai dar certo, mesmo que a situação seja caótica. É sim agir de uma forma vamos resolver. Qual é a dificuldade? Ok? Mas quais são as soluções? O que a gente pode fazer agora com os recursos que a gente tem para começar a contornar essa situação? E depois poder atuar de uma forma mais estratégica para realmente prevenir que o problema não aconteça mais. Dica 5. Mostre afeto. Se você gosta das pessoas, mostre para as pessoas que você gosta das pessoas. Sem vergonha, sem medo se o outro vai gostar ou não vai gostar. Agora, não faça isso para obter do outro um retorno. Faça isso porque é uma verdade, é uma sinceridade do seu coração expressar o seu afeto por quem você quer expressar. E elogie as pessoas. Mas não elogie as pessoas de forma vazia.
Explique para as pessoas, expresse para as pessoas o que elas enriqueceram a sua vida e o ambiente. Por exemplo, olha Maria, eu quero te agradecer por esse relatório que ficou muito bom. Graças a você ter entregue esse relatório em dia, nós conseguimos fazer a reunião estratégica com mais tempo. Então, tu enriqueceu a nossa reunião. Muito obrigada. Então, esse é o tipo de elogio sincero e que realmente traz uma objetividade que o outro realmente sente que não é uma coisa que não seja verdadeira, ou que seja da boca para fora, ou que não tenha valor. Porque tu explicou de forma objetiva qual era o valor. Então, essas são as 5 dicas para que você consiga ter atitudes mais assertivas. E agora eu vou finalizar esse vídeo te explicando como potencializar essas atitudes assertivas. Agora veja comigo como potencializar a sua assertividade. Dica 1, então. Descubra, depois decida. Primeiro, se intere da situação. Primeiro, o que você quer, por que você quer, o que faz sentido, elimine possibilidades através de planejamento e depois decida. E aí então se comunique com as pessoas. Não saia impulsivamente falando coisas que depois de 1 segundo, 10 minutos, 1 dia, você vai se arrepender, levando as outras pessoas a se desmotivarem para a ação novamente. Segunda dica, discorde das pessoas, mas mantenha o vínculo com as pessoas. Não é porque você foi contrariado, não é porque você contrariou alguém que você precisa ficar magoado, chateadinho, desvinculado e fazer expressões para punir as outras pessoas. Então, assim, discorde, mas seja cordial, mantenha um vínculo com as pessoas. Mostre, assim, que você dá o direito do outro pensar o que ele pensa, sentir o que ele sente. Porque não existe estímulo maior para que o outro respeite a tua opinião diferente e para que ele pense a respeito da tua realidade, que nem sempre é a realidade que está na cabeça dele, do que essa espontaneidade natural. Terceira dica, separe julgamentos de fatos, tá? Fato é o que aconteceu. Julgamento é o que você pensa, é o que você determina sobre aquilo que aconteceu. Fato, João estudou antes da prova. Julgamento, João é preguiçoso, João é desleixado. Então, seria muito mais fácil o João aceitar o fato de que ele estudou antes da prova, o quanto isso pode levar ele a não ter a melhor nota que ele poderia ter, com uma influência positiva do que você dizer, poxa João, né, você é um preguiçoso mesmo, hein? Quando é que tu vai aprender a estudar, menino? E a nossa quarta e última dica, se informe, descubra o porquê das coisas antes de sair julgando, avaliando, brigando ou concluindo que não vale a pena. Entre insistir de forma agressiva e desistir das coisas facilmente, consiga construir um meio termo com a pessoa. Resolva as coisas de forma assertiva. E essa é a dica de hoje.